Boa tarde para você. E olha essa história que a gente abre o Band Cidade de hoje. A quarta-feira amanheceu sem prefeito em São Luís do Paraitinga. Alex Torres, cassado pela Câmara Municipal por irregularidades na contratação de transportes, foi afastado pelo Tribunal de Justiça. Mas o vice, Carlinhos da Farmácia, ainda não assumiu, pois ninguém encontra o prefeito para notificá-lo. Diante do impasse, a população reivindica melhorias, como mostra a repórter Débora Carvalho. A pacata São Luís do Paraitinga perdeu o sossego nos últimos dias, com as notícias do cenário político da cidade. No período da manhã, nós viemos aqui na Prefeitura de São Luís do Paraitinga. Para os funcionários, o atual prefeito é o Alex Torres, mas a população tem dúvida. Não temos prefeito, nós não está tendo nada aqui em São Luís do Paraitinga. Nada que nos favorece. Nós não temos educação, não temos saúde. O conhecimento que eu tenho é que o atual prefeito, né, foi cassado, né, e quem assumiria seria o vice-prefeito, que é o Carlinhos Peão. Nessa terça-feira, a liminar que mantinha o prefeito Alex Torres no cargo foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E agora, quem assume a prefeitura é Luiz Carlos Peão, mais conhecido como Carlinhos da Farmácia. Até então, vice-prefeito. Na manhã desta quarta-feira, a Câmara notificou o vice e a advogada do Executivo, já que Torres não foi localizado no gabinete. Assim que nós fizemos a notificação, o Luiz Carlos Peão já assume como prefeito, já foi dada a posse para ele em outubro, então ele só precisa ser notificado ou o prefeito ou o procurador do município, e assim o Carlinhos já assume. A partir do momento que eu assumi, vou sentar com a minha equipe de trabalho, a gente vai procurar com muita calma nesse momento, avaliar algumas coisas, buscar algumas informações, procurar resgatar para São Luís aquilo que realmente ela precisa, ter a sua identidade de volta. Vamos procurar fazer o trabalho da melhor maneira possível. Que situação, né? Os moradores de outras 3 cidades da região viveram situação parecida com essa de São Luís do Paraitinga. Os prefeitos de Aparecida, Canas e Cruzeiro, eleitos em 2012, tiveram os mandatos cassados. Todos tentaram reverter a saída do poder na justiça, o que causou uma constante troca no comando das prefeituras e sérios prejuízos na gestão pública. Em 6 meses, o prefeito de Aparecida, Márcio Siqueira, deixou o cargo 5 vezes. Em Canas, teve nova eleição para prefeito. Os eleitores de Canas precisaram retornar às urnas mais cedo. Em novembro de 2015, durante nova eleição na cidade, com 4 candidatos disputando o cargo, os moradores elegeram o ex-presidente da Câmara, Lucemir do Amaral, do PSDB, como novo prefeito. Ele recebeu 1.574 votos e assumiu o comando do Executivo no início do ano. Em junho de 2014, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou os mandatos do então prefeito de Canas, Rinaldo Benedito Zanin, do PDT, conhecido como Naldinho, e do vice dele, Redmilson Arthur Quintas, do PT. Os dois foram acusados de beneficiar moradores com objetivo eleitoral em 2012, efetuando o pagamento de contas de água e energia elétrica e doando materiais para construção com recursos da prefeitura. Entre idas e vindas decididas pela Justiça desde 2014, o gabinete do chefe do Executivo de Cruzeiro veio sendo revezado, ora entre a prefeita reeleita Ana Karen, ora entre o vice dela, Rafik Zac Simão. Ana Karen foi cassada 2 vezes pelos vereadores. O primeiro processo foi por irregularidades na prestação de contas da empresa responsável pela gestão da saúde pública no município. O segundo, por falta de respostas no prazo legal a requerimentos enviados pela Câmara. Depois de 1 ano e 3 meses afastada do cargo, em outubro do ano passado, ela reassumiu a prefeitura. A cassação foi revertida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde o início do ano passado, os moradores de Aparecida vivem dias de incerteza na política local. Em 6 meses, o comando da prefeitura mudou 5 vezes. O prefeito Márcio Siqueira, do PSDB, é investigado por suspeitas de fraude em licitação na compra de merenda escolar.
ele responde a 5 processos diferentes. Em todos eles, o tucano é acusado de improbidade administrativa. Em agosto, o vice-prefeito Hernaldo César Marcondes retornou ao comando da Prefeitura de Aparecida e continua como prefeito da cidade. E no próximo bloco, a gente continua falando de política, mas dessa vez sobre os efeitos que a instabilidade do governo causa na economia. E a polícia de São José dos Campos descobriu uma casa que funcionava como ponto de distribuição de drogas. Os detalhes em instantes. Hora certa para você agora, faltando 1 minuto para 1 da tarde. A gente volta já.